Se o luto é um processo doloroso para a família, engana-se quem pensa que, para os animais, a perda do seu tutor seja menos traumática. De acordo com a ativista e coordenadora do Bem-Estar Animal de Araraquara e presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, Carol de Matos Galvão, despejar animais órfãos em abrigos é a pior decisão que os familiares dos entes queridos que se foram podem tomar. Com a pandemia, os casos de negligência aumentaram ainda mais. A questão envolvendo os animais aí, principalmente agora com o cenário da pandemia, ela veio, primeiramente teve um boom de adoções, depois veio um boom de abandonos, e agora, infelizmente, com esse número crescente aí de óbitos, os animais eles têm ficado órfãos. Então, o que acontece? Nós entendemos, né, ativistas, advogados animalistas e a própria legislação, que o animal ele pertence ao seio familiar do qual aquela pessoa faleceu, certo? Então, a obrigação do poder público é com relação a animais errantes, né? Animais com tutor, a obrigação não é do poder público. Então, a gente tem esse aspecto legalista e também a gente tem que pensar no aspecto humanitário. Os animais são seres sencientes, então eles sentem alegria, dor, tristeza, então eles também sofrem com o luto daqueles que se foram. Então, nessa ideia, qual que é a nossa proposta de conscientização? Que as pessoas realmente zelem por aqueles animais que ficaram órfãos, porque eles estão sofrendo tanto quanto os humanos, né? Descartá-los, submetê-los a um sofrimento muito maior, né? E não pode terceirizar a responsabilidade. É óbvio que existem diversas situações, caso a família não tenha realmente condições de ficar, que doe, mas que faça uma adoção de forma responsável para alguém que tenha o cuidado mesmo com o animal, porque para você ter um animal de estimação, você tem que fazer um planejamento, animal dá despesa, animal exige atenção, exige responsabilidade, então não é simplesmente ter. Então, assim, diante desse cenário, onde tem aí falecido pessoas num número muito elevado em pouco tempo, a gente pede realmente que as pessoas se compadeçam também desses animais órfãos e que cuide deles, né? É obrigação de nós, humanos, zelarmos por aqueles que não sabem falar. Então, realmente, precisa ter uma responsabilidade daquele familiar com aquele animal que fica. Então, é essa a nossa bandeira, que a gente luta incessantemente, porque essa questão aí dos animais ficarem órfãos, isso já vem, né, de muito tempo, porém agora por conta da pandemia e com o aumento do número de óbitos, ela tem ficado mais frequente. Então, é muito importante que respeitamos o luto dos humanos, mas também precisamos respeitar dos animais e zelar por eles. E não é de hoje que os animais fazem parte dos lares brasileiros. Cães e gatos, principalmente, não são apenas animais de estimação. O melhor amigo do homem é tratado agora como um ente querido e cresce no país o conceito de animais não humanos. Por essa lógica, o cão órfão passa a ser um animal herdeiro. Pois bem, eu estou aqui ao lado de uma família com 7 integrantes. Estou com a Cristiane e o Rian e mais 5 cachorros. Cristiane, você está me dizendo que esses cães para você é como se fossem parte da sua família, né? Sim, é como se fosse parte da família, é filho, né? É um amor que, olha, muito grande. Eu amo cachorro e eu indico para quem não tem que compre um ou ganhe um, porque é ou adote um. Ou adote um, porque é parte da família mesmo, né? Agora, Cristiane, tem aí quem professe, né? Os ativistas também de proteção dos animais, né? E os cachorros hoje, além de ser como parte da família, eles têm direitos legais como os filhos também. Sim. Você concorda com isso? Concordo. Concordo, porque é um filho, né? Eu concordo. É um amor, nossa. Então o Rian aí tem uns rivais dentro de casa, Rian. Isso, tenho. Rivais ou irmãozinhos, né? Uns irmãos, como irmão, né? Família unida. E cachorro é muito bom ter. Você sente ele como sendo irmão seu? Isso, exatamente, sinto. Diante desse cenário que os animais estão aí adquirindo um novo status jurídico, é muito comum a gente verificar em algumas famílias também, e aqui a gente está falando de relações entre vivos, de animais fazerem parte da dissolução de uma união
né, da dissolução de um casamento. Então, existem algumas orientações jurisprudenciais já reconhecendo que causas envolvendo guarda e alimentos a animais são julgadas pela vara da família. Então, isso, assim, já é um passo muito grande na evolução. Lógico que a legislação precisa ser atualizada, mas até isso acontecer, né, a jurisprudência vai se adequando aí aos novos costumes adquiridos pela sociedade brasileira. Então, é mais ou menos nesse cenário em que estamos hoje. Paralelo a isso, as demandas envolvendo animais, elas também têm crescido muito, né? Então, hoje em dia, eu falo que o médico veterinário, ele não é mais só o médico veterinário, como as pessoas viam antigamente. Eles são praticamente os pediatras, porque muita gente vê os animais como se fossem crianças, né? Então, assim, todo esse cenário, ele vem modificar toda uma estrutura que já funcionava de uma forma, que agora está vendo uma nova forma de funcionar. Então, realmente, eles atingiram aí um status diferenciado, eles são considerados membros da família, e é assim que eles devem ser respeitados e vistos e reconhecidos. Bem, nós vimos a Carol dizendo aí que numa possível separação entre marido e mulher, há discussão de quem vai ficar com os cães. Vamos perguntar para a Cristiane. Cristiane, caso não é, né? Só vamos supor, caso você se separe do seu marido, quem é que vai ficar com os cães? Eu tenho meus filhos. Já está, então, pré-acertado. Mas isso não vai acontecer, não, né? Não vai acontecer, não. Mas se acontecer, eles... É meu. Todos eles? Todos. Eles entram na partilha, então? Entra. E ainda falando em lei, só para lembrar que maus tratos é crime e dá até cadeia. Nas questões aí envolvendo, por exemplo, lesão a animais em estabelecimentos, etc., animais com tutor, e a gente falando de reparação na esfera civil, aí vai do próprio tutor do animal ingressar com a ação. Agora, a gente falando de maus tratos a animais, de um modo geral, existe aí a representação ao Ministério Público, para que o Ministério Público, né, que é o que comanda a ação penal pública incondicionada, que é a ação cabível no caso de maus tratos, aí é o Ministério Público que, mediante a provocação de um cidadão, né, de um cidadão comum, ou de alguma associação, ou vindo de um boletim de ocorrência, aí ele que promove a ação penal pública incondicionada. E aí, nesses casos, o que acontece, né? A gente teve uma alteração legislativa em setembro do ano passado, aumentando a pena de 2 a 5 anos de reclusão, no caso de maus tratos a cães e gatos, o que a gente fala que a gente trata, que é uma legislação especista, né, porque ela fala exclusivamente de cães e gatos e não fala dos outros, mas a gente entende que é um degrau, né, a gente não consegue evoluir, dar um salto, tem que ser degrau por degrau. Então, é dessa forma que tem funcionado hoje. Então, assim, e aí varia muito de município para município, existem municípios que têm os setores especializados para fiscalização de maus tratos, né, então tem município que ainda é vinculado aos zoonoses, tem município que já tem as coordenadorias de bem-estar ou as próprias secretarias, então tem que ver a política pública de cada município para verificar a questão da fiscalização, porque aí tem a possibilidade de ter multa administrativa e etc, né? E aí, na esfera penal, realmente fazer o boletim de ocorrência ou acionar diretamente o Ministério Público com um conjunto probatório forte, né? Ou seja, realmente comprovar que o maus trato, que aquele animal foi vítima de maus tratos, para que o Ministério Público cumpra a sua função. E para terminar esse nosso bate-papo animal, nunca é demais lembrar: as ruas e os abrigos não são os locais mais adequados para esses animaizinhos de estimação. No Brasil, hoje, existem cerca de 60 milhões de animais abandonados entre cães e gatos. A vida num abrigo ela é muito triste, porque eles ficam ali, eles recebem os cuidados devidos, né? Isso dependendo também da política pública de cada município, mas eles não têm o afeto de um lar. Então, fica aqui a minha mensagem para que as pessoas realmente se responsabilizem por esses animais, adotem, não comprem, né? O comércio de animais, ele esconde muito sofrimento, A gente vê aí canis clandestinos sendo estourados diariamente, o sofrimento a que esses animais são submetidos é um absurdo. Então, que realmente as pessoas pensem
né? Adotem animais, não achem que a solução é construir mais abrigo, porque não é, né? Não é. A solução é castrar para fazer um controle populacional correto e também que esses animais sejam acolhidos em lares, porque eles são sencientes e eles merecem ser felizes. Então, é isso que eu gostaria aí de deixar como mensagem de reflexão para que realmente as pessoas se sensibilizem com aqueles que só nos trazem amor e alegria.